Senhor presidente, nesta última sessão desse período legislativo, penso que seja importante fazer um breve balanço das ações desenvolvidas aqui no plenário e fora dele, assim como também fazer uma avaliação do meu olhar sobre o que significou esse primeiro ano de gestão do governo do Estado. Eu tenho dito, senhor presidente, que engana-se aquele que pensa que a atividade parlamentar se resume a estas horas aqui no plenário. Nós, como é sabido, as sessões plenárias nas terça, quarta e quinta pela manhã, as formações, as reuniões das comissões temáticas que cada um de nós participa, são atividades de uma parcela da nossa ação parlamentar. A ação parlamentar nossa é muito mais ampla do que a presença, do que a fala, do que o ato de parlamentar aqui nesse aquário, como eu chamo aqui, do nosso plenário de deputados e deputadas. Esse ano, ocupando o lugar que a mim foi destinado por uma parcela da sociedade e assumindo o papel de parlamentar do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos, dando continuidade ao nosso trabalho, que, do meu ponto de vista, o trabalho parlamentar que eu desenvolvo, eu o faço a partir de 3 pilares. Desenvolver ações propositivas, que são aquelas ações traduzidas em projetos de lei, em requerimentos, em ações de proposições do plenário. E, nesse sentido, nós tivemos 2 leis aprovadas aqui, 2 projetos, além de outros tramitando, que eu reputo de importância para setores da sociedade. Um deles foi o Sistema Estadual de Bandas, que foi aprovado à unanimidade. Eu quero, inclusive, agradecer a todos os deputados e deputadas. E o outro foi o projeto de transformando ou criando o centro que nós estamos chamando o Centro de Inclusão Digital, as Lan House em Centro de Inclusão Digital. Um grande debate, um debate inclusive mundial, que acontece em todos os lugares, e no Brasil também. E o Rio Grande do Norte foi pioneiro ao aprovar uma lei de relacionar a questão dos trabalhos das Lan House com o Centro de Inclusão Digital. Foi aprovada. Eu espero que o governo Rosalba sancione e o Rio Grande do Norte assuma o lugar de pioneiro no Brasil. Esse projeto semelhante a ele existe também em outros lugares, está tramitando também um nacional. Até porque, senhor presidente, só para um detalhe, um dado, 2/3 dos acessos à internet na região Nordeste, e em particular nas áreas não centrais, nas áreas periféricas, na cidade do interior, 2/3 do acesso à internet, uma pesquisa da Fundação do Getúlio Vargas mostrou, fazem acesso à internet através das Lan House. Então, e a concepção que tem é uma concepção muito tradicional, de pensar que a Lan House é um centro de jogo. As punições, inclusive as normas, são muito traduzidas do olhar como se fosse jogo de azar, são todas punitivas, e não de que incorporá-las como Centro de Inclusão Digital, que é um debate, repito, mundial. E o Rio Grande do Norte, quero aqui registrar, foi pioneiro através de uma lei da nossa autoria aprovada. Eu desejo que o governo a sancione nos próximos dias. Além de vários requerimentos, reconhecendo entidades públicas, leis, requerimentos diversos, exercemos essa faceta, digamos assim, propositiva. Tivemos também uma ação, senhor presidente, que é outro pilar da minha ação parlamentar, que são as ações organizativas. O nosso mandato é parceiro da sociedade civil e, junto, ao lado de vários organismos urbanos e rurais, nós contribuímos, dando a nossa pequena contribuição para a organização dos vários setores sociais, quer sejam urbanos, quer sejam rurais. Nós estamos acompanhando. Eu acredito que a sociedade se transformará, vem se transformando e se transformará mais ainda com a ação da sociedade civil. Por isso, uma das maneiras de minha atuação parlamentar é dedicar um esforço a contribuir com a organização
da sociedade, com a organização dos setores populares, sendo parceiro, incentivando, acompanhando, ajudando, ali a caminhar junto. Fiz isso em vários, desde as lutas e acompanhamento das questões da agricultura familiar, além da questão dos servidores públicos, das entidades nas periferias da cidade do Natal, que trabalham com jovens, com esporte, com cultura, enfim. É uma ação também que desenvolvi e acho que cumprimos o papel em relação a isso. E, por fim, desenvolvo uma série de ações que eu chamo ações fiscalizativas. O tripé da ação parlamentar que desenvolvo é baseado em ações propositivas, organizativas e fiscalizativas. E exerci, com independência, com determinação, o papel de fiscalizar as ações do Executivo, de cobrar, de exercer a oposição e fazendo um trabalho para além, inclusive, da crítica pessoal. Eu tenho a minha característica, eu tenho muito cuidado para não misturar, senhor presidente, o debate da política com a questão pessoal. Eu acho que nós temos que fazer o debate da política, o debate das concepções da política separado das questões individuais e das pessoas e tal. E aí eu exerci essa ação fiscalizativa. De maneira que eu termino o ano legislativo, hoje a última sessão, dizendo que cumpri com tranquilidade, com cabeça erguida, o mandato que a mim foi conferido pela sociedade, pelo Partido dos Trabalhadores, nesse ano de 2011. O nosso mandato é um mandato partidário, é um mandato que não é exercido individualmente. Eu, inclusive, quero aqui agradecer toda a minha assessoria, que vem subsidiando, contribuindo, trabalhando junto e caminhando junto. As ações que aqui faço, que desenvolvo fora daqui, inclusive, não são ações individuais, são ações que eu verbalizo, mas o trabalho coletivo, a assessoria que muito trabalha para fazer com que nós exerçamos com dignidade o nosso mandato. Acho que tenho tranquilidade de dizer que o exercício do meu mandato me orgulha, me dá consciência tranquila para exercer e para caminhar na rua, como eu sempre digo, faço política e caminho na rua de cabeça erguida e entro pela porta da frente dos ambientes aos quais visito e tal. Então é isso, eu quero dizer aqui desse balanço, desejar que o ano que vem seja um ano mais rico, mais propositivo aqui no nosso estado, e desejar a quem nos acompanha um bom final do ano. Mas eu não poderia, senhor presidente, de deixar também, nessa última sessão, de fazer um comentário sobre o meu olhar do governo estadual. E vou buscar, não em minhas palavras, mas nas palavras da então candidata Rosalba Ciarline, do que ela prometeu durante a campanha. Para não ficar dizendo aqui que eu estou fazendo uma leitura particular do governo, eu vou mostrar aqui algumas promessas do governo. E os ouvintes, quem está acompanhando, os telespectadores, tiram as suas conclusões, se está acontecendo isso que está aqui ou não. Aliás, isso vai estar disponibilizado, essa cartilha já está disponibilizada, porque eu fiz um balanço quando o governo fez 6 meses, e a cartilha chama Para Não Esquecer o Mar de Rosas Prometido pela Rosa Candidata, e é diferente da Rosa Candidata, é diferente da Rosa Governadora, totalmente diferente. E eu fiz uma compilação das promessas do governo, nos jornais, onde ela tinha colocado como candidata. Eu vou só ler algumas, para que, repito, os telespectadores, as telespectadoras, tirem as suas conclusões. Para, inclusive, deixar de uma maneira muito isenta. Não sou eu que estou dizendo, é ela que diz quando era candidata. E as pessoas comparem para ver se aconteceu alguma coisa em relação a esse ano. E aqui eu quero fazer um parênteses, senhor presidente. Eu não acho que os governos eleitos para 4 anos, como é um mandato no Brasil, eles têm que exercer e cumprir tudo no primeiro ano. Não acho isso. Não acho isso. Eu acho que tem que caminhar, tem que apontar, tem que arrumar a casa, tem que fazer os seus trabalhos e tal, mas tem que apontar o que vai acontecer. O que eu vejo no governo do Estado, além da sua imobilidade durante esse ano, e aí ele sempre tem, entre aspas, desculpa, justificativa da situação do Estado, é que eu não vejo, não tenho notícias de que a secretaria, os órgãos estão se preparando para dar um salto de qualidade no ano que vem, em nenhuma área. É uma pasmaceira, ao contrário, é uma pasmaceira que a gente tem notícias do que está acontecendo na máquina administrativa. Eu não cito autonomia entre os secretários, é um estilo de governo
é um governo altamente centralizado, altamente centralizador, que não dá autonomia aos secretários. Os secretários não se destacam. Se nós procurar qualquer secretaria, pode citar qualquer uma, procurar qual é a ação do secretário, qual é o discurso, o que ele está fazendo, não tem. É uma tudo parado. As pessoas é como se estivesse esperando alguém sempre para dizer se pode ou não pode aquela questão. Então é uma paralisia geral nas ações, principalmente agora, no final do ano, que houve, por exemplo, suspensão de todos os empenhos. Mas, como eu dizia, eu vou pontuar algumas questões. O que dizia a Rosa candidata sobre a segurança? Ela dizia, e eu peguei todas as fontes, onde é que estava isso escrito, quais eram os jornais, quais eram os sites, quais eram os blogs. Ela dizia o seguinte: segurança, vamos modernizar e assegurar o financiamento suficiente e permanente do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, que proporcione estrutura física, equipamentos, armamentos e veículos adequados à segurança e ao conforto do cidadão, dos serviços e dos operadores do sistema. Entre outros programas, vamos implantar o inquérito policial eletrônico. Vamos ampliar, interiorizar, equipar, especializar os serviços do ITEP e modernizar e ampliar o serviço do Corpo Bombeiro e da Polícia Militar. Ela dizia isso na campanha. Eu pergunto aos telespectadores, às telespectadoras, alguém está vendo isso acontecer? Alguém está vendo a preparação disso para acontecer no ano que vem? Alguém tem notícia disso que está prestes a acontecer? Pelo contrário, o governo reduziu o orçamento da segurança para o ano que vem em 22%. Na área da saúde, na área da segurança, está aí. O crescimento dos índices de homicídio, a desestruturação do ITEP, a greve do ITEP, enfim, a desestruturação total, o crescimento da insegurança no Estado. E ela dizia isso, modernizar, assegurar o financiamento suficiente e tal. Na área da saúde, ela escreveu reestruturar 23 hospitais da rede pública estadual e construir um hospital geral e de emergências na Zona Oeste de Natal com 300 leitos. É lógico que no primeiro ano não dá para construir um hospital geral e nem reorganizar os 23. Mas alguém está vendo indício que vai acontecer isso? Alguém está vendo a preparação para acontecer isso? Alguém está vendo alguma atividade, alguma ação do governo que mostre, por exemplo, nós vamos oferecer incentivo aos profissionais da saúde, criando mecanismos para que eles tenham atrativos para ir trabalhar no interior e assim fazer com que a saúde funcione. Como governadora, dizia a Rosa candidata, vou criar programas itinerantes para suprir a demanda reprimida em relação às cirurgias eletivas. Para se ter uma ideia, o Rio Grande do Norte é o estado que lidera o problema ligados à visão. Alguém tem conhecimento de alguma ação que caminhe nesse sentido que está colocado aqui? Com investimento, planejamento e boa gestão é possível conseguir fazer os hospitais regionais funcionar. Nós vamos investir na saúde não só cumprindo o que determina a lei, vamos fazer mais, priorizando a saúde como uma das principais necessidades básicas do cidadão. Com o estudo de cada região, vamos suprir demandas e com isso desafogar os hospitais da capitais. Alguém conhece algum estudo que foi feito nessa área para desafogar, para cumprir, para executar? Investir nos hospitais regionais, construir um novo hospital, ampliar, olha só, vamos também apoiar a ampliação do Hospital de Pescadores de Natal. Tem notícia alguém? Se o governo do estado fez uma parceria para ampliar a participação, fazer junto a parceria do Hospital de Pescadores de Natal? Tem notícia sobre o Hospital Escola Maternidade Infantil em Mossoró? Alguém tem notícia da construção do Hospital Escola Materno Infantil de Mossoró, vinculada ao ERN, para atender a demanda da região oeste? Alguém tem notícia do programa Município Nota 10, cumprimento de metas e saúde em movimento, cirurgias eletivas e consultas? Então, foi umas coisas que foi aplicado na área da saúde. Na área da educação, criar programa de incentivo ao aluno do ensino médio da rede estadual, concessão de bolsa-prêmio vinculada ao seu aproveitamento, é aqui que está escrito. O Pacto Estadual pela Melhoria da Educação era a grande proposta. Alguém tem ideia, tem informação,
para que eu possa aqui anunciar que o governo do Estado lançou o Pacto Estadual pela Melhoria da Educação. Eu gostaria de anunciar aqui, gostaria de falar, de anunciar, de dizer que foi lançado como prometido. Se alguém souber da criação desse Pacto Estadual pela Melhoria da Educação, me avise, que eu quero ter o maior prazer em anunciar. Ou o programa Nota Boa, a concessão da Bolsa Prêmio vinculada ao aproveitamento escolar, o projeto Escola Premiada. Alguém tem notícias que está em curso, ou estão criando, ou estão fazendo acontecer? Pode ser no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Alguém tem informação? Gostaria de saber sobre essa questão. A área da cultura, nós aprovamos ontem aqui o Fundo Estadual da Cultura, o 0,5% da receita líquida do ICMS, quando, por exemplo, ela dizia que era 1% do ICMS, ela dizia que era 1% destinado à cultura, dizia que ia... Tem até um detalhe que eu fui ler aqui, as promessas dela na campanha, ela dizia que não ia criar uma Secretaria de Cultura, que o problema não era a questão da fundação. Bom, e veio a metade da promessa, e eu quero aqui registrar que veio a metade da promessa, que é o fundo. Ela dizia que era 1% do ICMS, veio 0,5% do ICMS, mas prometeu o Festival Nacional do Folclore, prometeu reativar as casas de cultura, aqui ela disse que de imediato vamos encaminhar à Assembleia o Fundo Estadual de Cultura. Passou um ano por ser de imediato, porque ela encaminhou quinta-feira passada. Ela dizia aqui, ó, de imediato, o de imediato foi um ano, ou seja, muito lento o governo, essa concepção de imediato, A questão da infraestrutura, senhor presidente, era também um item, A governadora anunciou aqui a criação de um novo porto, lá em Porto do Mangue. Alguém tem conhecimento se está sendo tratado algum estudo, algum projeto para a construção de um porto lá em Porto do Mangue? Era aqui dizendo que, lógico, repito, ninguém vai construir um porto no primeiro ano de governo, mas pelo menos falou que ia construir, tem ação em relação a isso. Tem relação à CAERN, olha o que está aqui, senhor presidente, reestruturação da CAERN, modernizando a gestão dessa empresa para que ela possa cumprir a sua missão de suprir o serviço de saneamento básico do Estado com eficiência, eficácia e efetividade. Dizendo que vai sanear 80% do Rio Grande do Norte. A propósito de falar da CAERN, hoje, no Diário Oficial de hoje, há uma suspensão da obra de saneamento básico da cidade do Açu, Valdo Costa. Ou seja, o que estava andando, ela está desacontecendo. O governo desacontecendo. Está no Diário Oficial de hoje, falando em saneamento. Ela dizendo que ia fazer reestruturação, fazer saneamento. No Diário Oficial de hoje está lá uma notificação da suspensão da obra de saneamento de Açu. Assim como tem aqui uma série de obras suspensas, Abastecimento de água em comunidades, eu não vou ler aqui, porque depois vai estar disponibilizado no site, quem quiser pegar, mas eu tenho aqui inúmeras obras suspensas durante esse ano, que estavam em andamento e foram suspensas pelo governo. Mas eu quero saber, há alguma reestruturação da CAERN, modernizando a gestão da empresa, para cumprir o serviço de saneamento da cidade com eficiência, eficácia e efetividade? Os investimentos. O governador Rosalba disse que ia colocar 15% das receitas próprias em investimento no Estado. O investimento desse ano, senhor presidente, foram os investimentos não chegaram a 5% do previsto. Ela está dizendo que vai fazer 15%. 15% de investimento, no orçamento de 10 bi, de 9 bi, que é o orçamento do ano que vem, daria 1 bi e 800 milhões. De investimento, tem 1 bi e 50 milhões. Pouco mais de 10. Ela dizia aqui que era 15. E a execução desse ano foi medíocre, em termos de investimentos. Isso porque todo o discurso da governadora era dizendo que o problema do Rio Grande do Norte era de gestão, e que ia resolver a questão da gestão do Estado. E ela dizia, o meu propósito é aumentar para, no mínimo, 15% das receitas próprias os investimentos do Estado. Diminuiu no orçamento do ano que vem. Porque esse ano ela teve a desculpa, digamos assim,
de dizer que era culpa do ano passado que não tinha orçamento. Mas o orçamento do ano que vem, eu vou repetir aqui o que eu já é pior em termos de execução, de dificuldade para a sociedade do que o desse ano. A questão do turismo. Rio Grande do Norte atravessa as notícias dos jornais, uma crise no turismo. Eu não vi nenhum pronunciamento das autoridades governamentais diante da crise do turismo. Eu não vi. Não vi as autoridades governamentais convocando, tanto no estado como no município de Natal, diga-se de passagem, não é? Convocando os operadores do turismo para discutir o que fazer diante dessa situação. O turismo do Rio Grande do Norte está em queda. Vive uma crise esse ano. Em queda. Em relação às demandas do que aconteceu no passado. Eu não vi até hoje, diga-se de passagem, nenhuma autoridade governamental convocar o pessoal do turismo para debater essa questão e buscar uma ação articulada. Mas sabe o que ela dizia sobre o turismo? Vamos acelerar as ações na área de infraestrutura para tirar do papel projetos vários sobre a questão do turismo. E dizia que ia elaborar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte. Ela chama PEDT. Não é PDT, é PEDT. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte. Alguém conhece? Alguém conhece esse plano? Sabe se está sendo elaborado? Sabe o que contém? Que, segundo ela, era ferramenta para orientar as ações nos próximos 20 anos e cumprir o objetivo de triplicar a receita turística atual. Alguém conhece alguma ação do governo, além, talvez, de contribuir com as feiras internacionais ou fazer a folheteria em relação à questão do turismo? Bom, então, senhor presidente, mais um. Alguém conhece o trabalho de reestruturação do DR? Reestruturaremos o DR e estabeleceremos um programa de investimento que contemple o reordenamento da malha viária da região metropolitana de Natal, com investimento na via metropolitana. Alguém conhece algum investimento na via metropolitana? Alguém conhece algum trabalho de reestruturação do DR que foi feito nesse ano, 2011? Também serão contemplados investimentos em acesso à sede do município e em estrada necessária para viabilizar as atividades produtivas. Alguém pode dizer para mim o que foi feito de previsão dos 4 anos, o que foi feito no primeiro ano? Ou, se não foi feito, o que está previsto para fazer no segundo ano? Bom, senhor presidente, eu quero então, Bolsa Família. Vou concluir com isso, senhor presidente. Vamos lembrar que no ano passado, aliás, os setores mais empobrecidos da sociedade acabam sendo protagonistas dos programas eleitorais. Acaba sendo alvo da demagogia eleitoral. Não foi diferente no ano passado. O governador Iberê encaminhou a essa casa a proposta de reajustar a Bolsa Família de 15%. Os candidatos todos, inclusive a do DEM, diziam que 15 era muito pouco, vamos fazer 25 logo. Você lembra desse debate? Diz que 15 era pouco, não prestava, não dava, era um atraso de vida, e propuseram 25. Aí sabe o que aconteceu nas conversas? Todo mundo falou sobre a questão disso. Aliás, segundo as propostas que tinha, olha só, ia criar o programa Empresa Cidadã, aumentar o empréstimo para as empresas privadas, o Bom Amiga, em parceria com o Sebrae, de R$3.000, e aumentar em 25% o programa Bolsa Família. Aumentou o imposto do Fundo da Pobreza, porque vamos recapitular, o Fundo da Pobreza ia acabar de combate à pobreza, FECOP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ia terminar em dezembro do ano passado. Foi votada a sua continuidade, e lá tinha uma cláusula dizendo, um artigo, deputado Bivaldo, o senhor se lembra muito bem, que era aumentar em 2% o ICMS, se não me engano, de combustível e de telefonia. Para quê? Para aplicar no aumento da Bolsa Família. Alguma família que recebe Bolsa Família do governo federal recebeu os 25% prometido pela governadora no ano passado, esse ano? Alguém sabe se recebeu? Não sabe, sabe por quê? Porque não recebeu. Aumentou o imposto e não repassou para a questão da Bolsa Família, que, aliás, eu acho que até merece uma ação, porque se o objetivo era aumentar para aplicar na Bolsa Família, e não foi aplicado na Bolsa Família. Então, era uma das promessas da campanha, em relação a essa questão. Bom, e, além disso, todas as discussões, eu vou parar por aqui sobre as promessas
Aliás, vou falar sobre agricultura. As promessas de agricultura, deputado Vivaldo, para poder concluir o meu tempo aí, elas estão, todas elas, não tem nenhuma delas que saiu do papel, questão de agricultura. O governo prometeu, questão de extensão rural, desaconteceu, desarticulou a extensão rural que começava a se articular no estado do Rio Grande do Norte, desarticulou totalmente a Emater, desarticulou o Ediarne, está aí a febre aftosa rondando as portas do Rio Grande do Norte, desarticulou total. Aí era promessa de extensão rural, escoamento, infraestrutura. Programa Terra Viva era promessa, articulação com as parcerias com o FRN, o FES e o ERN, para criar cursos profissionalizantes para alunos do carga horária, para alunos do ensino médio da rede estadual, para trabalhar na questão da agricultura. Bom, além das questões ambientais. Então, senhor presidente, eu quero dizer isso aqui, não foi nada inventado por mim, foram questões prometidas, vamos dizer assim, pela então candidata Rosalba Ciarline, e é meu dever fazer uma lembrança do que foi prometido, para a gente poder encerrar esse ano cotejando o que foi prometido no palanque e o que está acontecendo nos palácios. Eu sempre digo que existe uma distância grande, deputado Vivaldo, entre o palácio e o palanque. Aí fico por aqui e desejo a todos, a todas, um bom Natal, um bom virada do ano, que a nossa TV Assembleia continue fazendo um trabalho maravilhoso que ela vem fazendo, premiado, e que ano que vem, 2012, a gente venha com muito mais energia e com muito mais condições de atender às demandas da sociedade norte rio-grandense. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nesta última sessão desse período legislativo, penso que seja importante fazer um breve balanço das ações desenvolvidas aqui no plenário e fora dele, assim como também fazer uma avaliação do meu olhar sobre o que significou esse primeiro ano de gestão do governo do Estado. Eu tenho dito, senhor presidente, que engana-se aquele que pensa que a atividade parlamentar se resume a estas horas aqui no plenário. Nós, como é sabido, as sessões plenárias nas terça, quarta e quinta pela manhã, as formações, as reuniões das comissões temáticas que cada um de nós participa, são atividades de uma parcela da nossa ação parlamentar. A ação parlamentar nossa é muito mais ampla do que a presença, do que a fala, do que o ato de parlamentar aqui nesse aquário, como eu chamo aqui, do nosso plenário de deputados e deputadas. Esse ano, ocupando o lugar que a mim foi destinado por uma parcela da sociedade e assumindo o papel de parlamentar do Partido dos Trabalhadores, nós tivemos, dando continuidade ao nosso trabalho, que, do meu ponto de vista, o trabalho parlamentar que eu desenvolvo, eu o faço a partir de 3 pilares. Desenvolver ações propositivas, que são aquelas ações traduzidas em projetos de lei, em requerimentos, em ações de proposições do plenário. E nesse sentido, nós tivemos 2 leis aprovadas aqui, 2 projetos, além de outros tramitando, que eu reputo de importância para setores da sociedade. Um deles foi o Sistema Estadual de Bandas, que foi aprovado à unanimidade. Eu quero, inclusive, agradecer a todos os deputados e deputadas. E o outro foi o projeto de transformando ou criando o centro que nós estamos chamando o Centro de Inclusão Digital, as Lan House em Centro de Inclusão Digital. Um grande debate, um debate inclusive mundial, que acontece em todos os lugares, e no Brasil também. E o Rio Grande do Norte foi pioneiro ao aprovar uma lei de relacionar a questão dos trabalhos das Lan House com o Centro de Inclusão Digital. Foi aprovada. Eu espero que o governo
o governo Rosalba sancione e o Rio Grande do Norte assuma, né, o lugar de pioneiro no Brasil. Esse projeto semelhante a ele existe também em outros lugares, está tramitando também um nacional. Até porque, senhor presidente, só para um detalhe, um dado, 2/3 dos acessos à internet na região Nordeste, e em particular nas áreas não centrais, nas áreas periféricas, na cidade do interior, 2/3 do acesso à internet, uma pesquisa da Fundação do Getúlio Vargas mostrou, fazem acesso à internet através das lan house. Então, e a concepção que tem é uma concepção muito tradicional, né, de pensar que a lan house é um centro de jogo, as punições, inclusive as normas, são muito traduzidas do olhar como se fosse jogos de azar, né, são todas punitivas, né, e não de que incorporá-las como centro de inclusão digital, que é um debate, repito, mundial. E o Rio Grande do Norte, quero aqui registrar, foi pioneiro através de uma lei da nossa autoria, aprovada. Eu desejo que o governo a sancione nos próximos dias. Além de vários requerimentos, reconhecer entidades públicas, leis, requerimentos diversos, né, exercemos essa faceta, digamos assim, propositiva. Tivemos também uma ação, senhor presidente, que é outro pilar da minha ação parlamentar, que são as ações organizativas. O nosso mandato é parceiro da sociedade civil e junto, ao lado de vários organismos urbanos e rurais, nós contribuímos, dando a nossa pequena contribuição para a organização dos vários setores sociais, quer sejam urbanos, quer sejam rurais. Nós estamos acompanhando. Eu acredito que a sociedade se transformará, vem se transformando e se transformará mais ainda com a ação da sociedade civil. Por isso, uma das maneiras de minha atuação parlamentar é dedicar um esforço a contribuir com a organização da sociedade, com a organização dos setores populares, sendo parceiro, incentivando, acompanhando, ajudando, ali a caminhar junto. Fiz isso em vários, desde as lutas e acompanhamento das questões da agricultura familiar, além da questão dos servidores públicos, das entidades nas periferias da cidade do Natal, que trabalham com jovens, com esporte, com cultura, enfim. É uma ação também que desenvolvi e acho que cumprimos o papel em relação a isso. E, por fim, desenvolvo uma série de ações que eu chamo ações fiscalizativas. O tripé da ação parlamentar que desenvolvo é baseado em ações propositivas, organizativas e fiscalizativas. E exerci, com independência, com determinação, o papel de fiscalizar as ações do Executivo, de cobrar, de exercer a oposição e fazendo um trabalho para além, inclusive, da crítica pessoal. Eu tenho a minha característica, eu tenho muito cuidado para não misturar, senhor presidente, o debate da política com a questão pessoal. Eu acho que nós temos que fazer o debate da política, o debate das concepções da política separado das questões individuais e das pessoas e tal. E aí eu exerci essa ação fiscalizativa. De maneira que eu termino o ano legislativo, hoje a última sessão, dizendo que cumpri com tranquilidade, com cabeça erguida, o mandato que a mim foi conferido pela sociedade, pelo Partido dos Trabalhadores, nesse ano de 2011. O nosso mandato é um mandato partidário, é um mandato que não é exercido individualmente. Eu, inclusive, quero aqui agradecer toda a minha assessoria, que vem subsidiando, contribuindo, trabalhando junto e caminhando junto. As ações que aqui faço, ou que desenvolvo fora daqui, inclusive, não são ações individuais, são ações que eu verbalizo, mas o trabalho coletivo, a assessoria que muito trabalha para fazer com que nós exerçamos com dignidade o nosso mandato. Acho que tenho tranquilidade de dizer que o exercício do meu mandato me orgulha, me dá consciência tranquila para exercer e para caminhar na rua, como eu sempre digo, faço política e caminho na rua de cabeça erguida e entro pela porta da frente dos ambientes aos quais visito e tal. Então é isso, eu quero dizer aqui desse balanço, desejar que o ano que vem seja um ano mais rico, mais propositivo aqui no nosso estado, e desejar a quem nos acompanha um bom final do ano. Mas eu não poderia, senhor presidente, de deixar também, nessa última sessão, de fazer um comentário sobre o meu olhar do governo estadual. E vou buscar, não em minhas palavras, mas nas palavras da então candidata Rosalba Ciarline,
do que ela prometeu durante a campanha. Para não ficar dizendo aqui que eu estou fazendo uma leitura particular do governo, eu vou mostrar aqui algumas promessas do governo. E os ouvintes, quem está acompanhando, os telespectadores, tiram as suas conclusões, se está acontecendo isso que está aqui ou não. Aliás, isso vai estar disponibilizado, essa cartilha já está disponibilizada, porque eu fiz um balanço quando o governo fez 6 meses, e a cartilha chama Para Não Esquecer o Mar de Rosas Prometido pela Rosa Candidata, né? E é diferente da Rosa Candidata, é diferente da Rosa Governadora, totalmente diferente. E eu fiz uma compilação das promessas do governo, nos jornais, né, onde ela tinha colocado como candidata. Eu vou só ler algumas, para que, repito, os telespectadores, as telespectadoras, tirem as suas conclusões. Para, inclusive, deixar de uma maneira muito isenta, né? Não sou eu que estou dizendo, é ela que diz quando era candidata. E as pessoas comparem para ver se aconteceu alguma coisa em relação a esse ano. E aqui eu quero fazer um parênteses, senhor presidente. Eu não acho que os governos eleitos para 4 anos, como é um mandato no Brasil, eles têm que exercer e cumprir tudo no primeiro ano. Não acho isso. Não acho isso. Eu acho que tem que caminhar, tem que apontar, tem que arrumar a casa, né? Tem que fazer os seus trabalhos e tal, mas tem que apontar o que vai acontecer. O que eu vejo no governo do Estado, além da sua imobilidade durante esse ano, né? E aí ele sempre tem entre aspas, desculpa, justificativa da situação do Estado, é que eu não vejo, não tenho notícias de que a secretaria, os órgãos estão se preparando para dar um salto de qualidade no ano que vem, em nenhuma área. É uma pasmaceira, ao contrário, é uma pasmaceira que a gente tem notícias do que está acontecendo na máquina administrativa. Eu não cito autonomia entre os secretários, é um estilo de governo, é um governo altamente centralizado, altamente centralizador, que não dá autonomia aos secretários. Os secretários não se destacam. Se nós procurar qualquer secretaria, pode citar qualquer uma, tem que procurar qual é a ação do secretário, qual é o discurso, o que ele está fazendo, não tem. É uma tudo parado. As pessoas é como se estivesse esperando alguém sempre para dizer se pode ou não pode aquela questão. Então é uma paralisia geral nas ações, principalmente agora, no final do ano, que houve, por exemplo, suspensão de todos os empenhos. Mas, como eu dizia, eu vou pontuar algumas questões. O que dizia a Rosa Candidata sobre a segurança? Ela dizia, e eu peguei todas as fontes, onde é que estava isso escrito, né? Quais eram os jornais, quais eram os sites, quais eram os blogs. Ela dizia o seguinte: segurança, vamos modernizar e assegurar o financiamento suficiente e permanente do Sistema Estadual de Segurança Pública e Defesa Social, que proporcione estrutura física, equipamentos, armamentos e veículos adequados à segurança e ao conforto do cidadão, dos serviços e dos operadores do sistema. Entre outros programas, vamos implantar o inquérito policial eletrônico. Vamos ampliar, interiorizar, equipar, especializar o serviço do ITEP e modernizar e ampliar o serviço do Corpo Bombeiro e da Polícia Militar. Ela dizia isso na campanha. Eu pergunto aos telespectadores, às telespectadoras, alguém está vendo isso acontecer? Alguém está vendo a preparação disso para acontecer no ano que vem? Alguém tem notícia disso que está prestes a acontecer? Pelo contrário, o governo reduziu o orçamento da segurança para o ano que vem em 22%. Na área da saúde, na área da segurança, está aí. O crescimento dos índices de homicídio, a desestruturação do ITEP, a greve do ITEP, enfim, a desestruturação total, o crescimento da insegurança no Estado. E ela dizia isso, modernizar, assegurar o financiamento suficiente e tal. Na área da saúde, ela escreveu: reestruturar 23 hospitais da rede pública estadual e construir um hospital geral e de emergências na Zona Oeste de Natal com 300 leitos. É lógico que no primeiro ano não dá para construir um hospital geral e nem reorganizar os 23. Mas alguém está vendo indício que vai acontecer isso? Alguém está vendo a preparação para acontecer isso? Alguém está vendo alguma atividade, alguma ação do governo que mostre, por exemplo, nós vamos oferecer incentivo aos profissionais da saúde, criando mecanismos
para que eles tenham atrativos para ir trabalhar no interior e assim fazer com que a saúde funcione. Como governadora, dizia a Rosa candidata, vou criar programas itinerantes para suprir a demanda reprimida em relação às cirurgias eletivas. Para se ter uma ideia, o Rio Grande do Norte é o estado que lidera o problema ligados à visão. Alguém tem conhecimento de alguma ação que caminhe nesse sentido que está colocado aqui? Com investimento, planejamento e boa gestão é possível conseguir fazer os hospitais regionais funcionar. Nós vamos investir na saúde não só cumprindo o que determina a lei, vamos fazer mais, priorizando a saúde como uma das principais necessidades básicas do cidadão. Com o estudo de cada região, vamos suprir demandas e com isso desafogar os hospitais da capitais. Alguém conhece algum estudo que foi feito nessa área para desafogar, para cumprir, para executar? Investir nos hospitais regionais, construir um novo hospital, ampliar, olha só, vamos também apoiar a ampliação do Hospital de Pescadores de Natal. Tem notícia alguém? Se o governo do estado fez uma parceria para ampliar a participação, fazer junto a parceria do Hospital de Pescadores de Natal? Tem notícia sobre o Hospital Escola Maternidade Infantil em Mossoró? Alguém tem notícia da construção do Hospital Escola Materno Infantil de Mossoró, vinculada ao ERN, para atender a demanda da região oeste? Alguém tem notícia do programa Município Nota 10, cumprimento de metas e saúde em movimento, cirurgias eletivas e consultas? Então, foi umas coisas que foi aplicado na área da saúde. Na área da educação, criar programa de incentivo ao aluno do ensino médio da rede estadual, concessão de bolsa-prêmio vinculada ao seu aproveitamento, é aqui que está escrito. O Pacto Estadual pela Melhoria da Educação, era a grande proposta. Alguém tem ideia, tem informação, para que eu possa aqui anunciar que o governo do estado lançou o Pacto Estadual pela Melhoria da Educação? Eu gostaria de anunciar aqui. Gostaria de falar, de anunciar, de dizer que foi lançado como prometido. Se alguém souber da criação desse Pacto Estadual pela Melhoria da Educação, me avise. Me avise, que eu quero ter o maior prazer em anunciar. Ou o programa Nota Boa, a concessão da Bolsa Prêmio vinculada ao aproveitamento escolar, o projeto Escola Premiada. Alguém tem notícias que está em curso, ou estão criando, ou estão fazendo acontecer? Pode ser no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano. Alguém tem informação? Gostaria de saber sobre essa questão. A área da cultura, nós aprovamos ontem aqui o Fundo Estadual da Cultura, o 0,5% da receita líquida do ICMS, quando, por exemplo, ela dizia que era 1% do ICMS, ela dizia que era 1% destinado à cultura, dizia que ia... Tem até um detalhe que eu fui ler aqui, as promessas dela na campanha, ela dizia que não ia criar uma Secretaria de Cultura, que o problema não era a questão da fundação. Bom, e veio a metade da promessa, e eu quero aqui registrar que veio a metade da promessa, que é o fundo. Ela dizia que era 1% do ICMS, veio 0,5% do ICMS, mas prometeu o Festival Nacional do Folclore, prometeu reativar as casas de cultura, Aqui ela disse que de imediato vamos encaminhar a Assembleia ao Fundo Estadual de Cultura. Passou um ano por ser de imediato, porque ela encaminhou quinta-feira passada. Ela dizia aqui, de imediato, O de imediato foi um ano, ou seja, muito lento o governo, essa concepção de imediato, A questão da infraestrutura, senhor presidente, era também um item, A governadora anunciou aqui a criação de um novo porto, lá em Porto do Mangue. Alguém tem conhecimento se está sendo tratado algum estudo, algum projeto para a construção de um porto lá em Porto do Mangue? Era aqui dizendo que, lógico, repito, ninguém vai construir um porto no primeiro ano de governo, mas pelo menos falou que ia construir, tem ação em relação a isso. Tem relação à CAERN, olha o que está aqui, senhor presidente. Reestruturação da CAERN, modernizando a gestão dessa empresa para que ela possa cumprir a sua missão de suprir o serviço de saneamento básico do Estado com eficiência, eficácia e efetividade. Dizendo que vai sanear 80% do Rio Grande do Norte. A propósito de falar da CAERN, hoje, no Diário Oficial de hoje,
há uma suspensão da obra de saneamento básico de Cidade do Açu, Valdo Costa. Ou seja, o que estava andando, ela está desacontecendo. O governo desacontecendo. Está Diário Oficial de hoje, falando em saneamento. Ela dizendo que ia fazer reestruturação, fazer saneamento. No Diário Oficial de hoje está lá uma notificação da suspensão da obra de saneamento de Açu. Assim como tem aqui uma série de obras suspensas, não é? Abastecimento de água em comunidades, eu não vou ler aqui, porque depois vai estar disponibilizado no site, quem quiser pegar, mas eu tenho aqui inúmeras obras suspensas durante esse ano, que estavam em andamento e foram suspensas pelo governo, não é? Mas eu quero saber, há alguma reestruturação da CAERN, modernizando a gestão da empresa, para cumprir o serviço de saneamento na cidade, com eficiência, eficácia e efetividade? Os investimentos. O governador Rosalba disse que ia colocar 15% das receitas próprias em investimento no Estado. O investimento desse ano, senhor presidente, desse ano, foram os investimentos, não chegaram a 5% do previsto. Ela está dizendo que vai fazer 15%. 15% de investimento, não é? No orçamento de 10 bi, de 9 bi, que é o orçamento do ano que vem, daria 1 bi e 800 milhões. De investimento, tem 1 bi e 50 milhões. Pouco mais de 10. Ela dizia aqui que era 15. E a execução desse ano foi medíocre, em termos de investimentos, não é? Isso porque todo o discurso da governadora era dizendo que o problema do Rio Grande do Norte era de gestão, não é? E que ia resolver a questão da gestão do Estado, não é? E ela dizia, o meu propósito é aumentar para, no mínimo, 15% das receitas próprias os investimentos do Estado. Diminuiu no orçamento do ano que vem. Porque esse ano ela teve a desculpa, digamos assim, de dizer que era culpa do ano passado, que não tinha orçamento. Mas o orçamento do ano que vem, eu vou repetir aqui o que eu já ia, é pior em termos de execução, de dificuldade para a sociedade do que o desse ano. A questão do turismo. Rio Grande do Norte atravessa as notícias dos jornais, uma crise no turismo. Eu não vi nenhum pronunciamento das autoridades governamentais diante da crise do turismo. Eu não vi. Eu não vi. Não vi as autoridades governamentais convocando, tanto no estado como no município de Natal, diga-se de passagem, não é? Convocando os operadores do turismo para discutir o que fazer diante dessa situação. O turismo do Rio Grande do Norte está em queda. Vive uma crise esse ano. Em queda. Em relação às demandas do que aconteceu no passado. Eu não vi até hoje, diga-se de passagem, nenhuma autoridade governamental convocar o pessoal do turismo para debater essa questão e buscar uma ação articulada. Mas sabe o que ela dizia sobre o turismo? Vamos acelerar as ações na área de infraestrutura para tirar do papel projetos vários sobre a questão do turismo. E dizia que ia elaborar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo no Rio Grande do Norte. Ela chama PEDT. Não é PDT, é PEDT. Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo do Rio Grande do Norte. Alguém conhece? Alguém conhece esse plano? Sabe se está sendo elaborado? Sabe o que contém? Que, segundo ela, era a ferramenta para orientar as ações nos próximos 20 anos e cumprir o objetivo de triplicar a receita turística atual. Alguém conhece alguma ação do governo, além, talvez, de contribuir com as feiras internacionais ou fazer a folheteria em relação à questão do turismo? Bom, então, senhor presidente, mais um. Alguém conhece o trabalho de reestruturação do DR? Reestruturaremos o DR e estabeleceremos um programa de investimento que contemple o reordenamento da malha viária da região metropolitana de Natal, com investimento na via metropolitana. Alguém conhece algum investimento na via metropolitana? Alguém conhece algum trabalho de reestruturação do DR que foi feito nesse ano, 2011? Também serão contemplados investimentos em acesso à sede do município e em estrada necessária para viabilizar as atividades produtivas. Alguém pode dizer para mim o que foi feito de previsão dos 4 anos, o que foi feito no primeiro ano? Ou, se não foi feito, o que está previsto para fazer no segundo ano? Bom, senhor presidente, eu quero então, Bolsa Família. Vou concluir com isso, senhor presidente. Vamos lembrar que no ano passado, aliás, os setores mais empobrecidos da sociedade acabam sendo protagonistas dos programas eleitorais. Acaba sendo alvo da demagogia eleitoral.
não foi diferente no ano passado. O governador Iberê encaminhou a essa casa a proposta de reajustar a Bolsa Família de 15%. Os candidatos todos, inclusive a do DEM, diziam que 15 era muito pouco, vão fazer 25 logo. Você lembra desse debate? Diz que 15 era pouco, não prestava, não dava, era um atraso de vida, e propuseram 25. Tá? Aí sabe o que aconteceu nas conversas? Todo mundo falou sobre a questão disso. Né? Aliás, segundo as propostas que tinha, olha só, ia criar o programa Empresa Cidadã, aumentar o empréstimo para as empresas privadas, o Bom Amiga, em parceria com o Sebrae, né, de R$3.000, e aumentar em 25% o programa Bolsa Família. Aumentou o imposto do Fundo da Pobreza, porque vamos recapitular, o Fundo da Pobreza ia acabar de combate à pobreza, FECOP, Fundo Estadual de Combate à Pobreza, ia terminar em dezembro do ano passado. Foi votada a sua continuidade, e lá tinha uma cláusula dizendo, um artigo, deputado Bivaldo, o senhor se lembra muito bem, que era aumentar em 2% o ICMS, se não me engano, de combustível e de telefonia. Para quê? Para aplicar no aumento da Bolsa Família. Alguma família que recebe Bolsa Família do governo federal recebeu os 25% prometido pela governadora no ano passado, esse ano? Alguém sabe se recebeu? Não sabe, sabe por quê? Porque não recebeu. Aumentou o imposto e não repassou para a questão da Bolsa Família, que, aliás, eu acho que até merece uma ação, né? Porque se o objetivo era aumentar para aplicar na Bolsa Família, e não foi aplicado na Bolsa Família. Né? Então, era uma das promessas da campanha, não é? Em relação a essa questão. Bom, e além disso, todas as discussões, eu vou parar por aqui sobre as promessas. Aliás, vou falar sobre agricultura. As promessas de agricultura, deputado Vivaldo, para poder concluir o meu tempo aí, não é? Elas estão, todas elas, não tem nenhuma delas que saiu do papel, questão de agricultura. O governo prometeu, não é? Questão de extensão rural. Desaconteceu, desarticulou a extensão rural que começava a se articular no estado do Rio Grande do Norte. Desarticulou totalmente a Emater, desarticulou o Ediarne, está aí a febre aftosa rondando as portas do Rio Grande do Norte. Não é? Desarticulou total. Aí era promessa de extensão rural, escoamento, infraestrutura. Programa Terra Viva era promessa, articulação com as parcerias com o FRN, o FES e o ERN, para criar cursos profissionalizantes para alunos do carga horária, para alunos do ensino médio da rede estadual, para trabalhar na questão da agricultura. Bom, além das questões ambientais. Então, senhor presidente, eu quero dizer isso aqui, não foi nada inventado por mim, foram questões prometidas, vamos dizer assim, pela então candidata Rosalba Ciarline, e é meu dever fazer uma lembrança do que foi prometido, para a gente poder encerrar esse ano cotejando o que foi prometido no palanque e o que está acontecendo nos palácios. Eu sempre digo que existe uma distância grande, deputado Vivaldo, entre o palácio e o palanque. Aí fico por aqui e desejo a todos, a todas, um bom Natal, um bom virada do ano, que a nossa TV Assembleia continue fazendo um trabalho maravilhoso que ela vem fazendo, premiado, e que ano que vem, 2012, a gente venha com muito mais energia e com muito mais condições de atender às demandas da sociedade do nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigado, senhor presidente.